Amados irmãos em Cristo Jesus, nesta oportunidade queremos compartilhar para os nossos inscritos no nosso canal uma partícula da palavra do Senhor Jesus sobre cura divina. Nós temos várias referências bíblicas do poder de cura, que manifesta o poder de cura de Jesus, curando as doenças e expulsando os demônios. E nós temos um versículo, nós temos um capítulo, Isaías 53, versículo de números 4 e 5, que diz assim: apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele mesmo carregou o nosso sofrimento, e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo, quando, na verdade, Deus não estava fazendo isso. Deus estava sofrendo as nossas dores, certo? Passando pelos nossos sofrimentos. Quer dizer, todo o sofrimento que você está passando, Jesus já passou, entendeu? Todos os sofrimentos que você está, por exemplo, essa dor de cabeça você está sentindo, Jesus sentiu no momento em que colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus. Certo, irmãos? Esse cansaço que você sente aí, Jesus cansou-se quando ia para o Gólgota. Tanto é que os soldados obrigaram Simeão a ajudar Jesus a levar a cruz. Certo? Essa fome que você sente, Jesus também sentiu fome. Essa sede que você sente, Jesus também sentiu sede. Tá? Então, tudo que você está passando, Jesus já passou e ele continua passando. Porque você não vai passar pelo fogo. Se você for passar pelo fogo, Jesus vai passar também. Ele está junto com você. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pelo fogo. E Deus passou junto com ele. Isso quer dizer que as nossas enfermidades, Jesus a levou. Essa enfermidade que está sobre você, ela não é sua. Ela não é sua. Certo? Essa enfermidade é consequências da natureza humana. Porque quando Adão e Eva pecou, a terra ficou maldita, foi amaldiçoada. E nós vivemos na terra. Certo? E nós temos que sofrer. Tem gente que diz que nós não podemos sofrer. Que negócio é dizer que nós não podemos sofrer? Aonde está escrito na Bíblia que nós não podemos sofrer? Se Jesus sofreu, por que nós não podemos sofrer? Será se nos achamos melhor do que Jesus? Será se foi nós que criamos Jesus? Ou foi Deus que nos criou? Será se nós somos o oleiro e Jesus é o barro? Não, irmãos, não. Só que todo o sofrimento tem fim, irmãos. Tem a hora de acabar. Possa ser que nesse momento o seu sofrimento desapareça da sua vida. Isso pode acontecer se você colocar a sua fé em ação. A mulher do fluxo de sangue foi 12 anos sofrendo. Quando ela pôs a sua fé em ação, a enfermidade desapareceu. Aquele coxo que estava à beira do tanque, ele estava com 38 anos que estava ali. Certo? E Jesus curou. Então, se você está com 5 ou 6 anos sofrendo, Deus está com 5 ou 6 anos sofrendo com você. Ele não te abandona. De jeito, de maneira nenhuma, você pode ser abandonado por um amigo, pelo irmão,
pelo um pai, ou pela uma tia, pelo um tio, pelo um avô, mas por Deus, você nunca será abandonado. Deus não abandona ninguém. As pessoas é que abandonam Deus, se afastam de Deus, só procura Deus nos momentos mais complicados da sua vida, quando tem um processo para resolver, quando tem uma dor na perna tremenda, quando está com artrite, artrose, osteoporose, ou com câncer, ou problema de próstata, útero e ovário, essas coisas, aí as pessoas buscam a Deus. Eu acho que Deus até permite que essas coisas aconteçam com você, exatamente para que você venha buscar a Deus. Vamos ler o versículo número 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. A verdade, porém, é esta, irmãos. Esta é uma verdade. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Por que Jesus foi ferido, irmãos? Por causa dos nossos pecados. Isso quer dizer, se nós não tivéssemos pecado, não precisaria Jesus sofrer. Não precisaria Jesus ser ferido com a coroa e com a lança e com as bolotas de ferro que ficava na ponta do chicote. Não, irmãos, ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Entendemos? Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. As nossas maldades, irmão, massacram o corpo de Jesus. Foi as nossas maldades, irmãos, os nossos pecados que feriram Jesus, que esmagaram Jesus. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, irmãos. Ele foi castigado para que hoje nós tivéssemos paz. E hoje nós temos paz, irmãos. Paz com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você quer ter paz, se você quer ter uma vida de alegria e de felicidade, você só vai encontrar essa alegria e essa felicidade em Jesus. Ninguém no mundo tem a capacidade, ou o mundo inteiro tem a capacidade de te dar uma verdadeira felicidade, uma durável felicidade, uma eterna felicidade, a não ser Jesus. Pois é, irmãos. E os seus ferimentos, nós fomos sarados. Pelos seus ferimentos, quando Jesus estava sendo ferido, nós estávamos sendo sarados. Quando Jesus estava sendo esmagado, foi por causa das nossas maldades. Quando Jesus foi ferido, foi por causa dos nossos pecados. Está entendendo, irmãos? Então diz assim, irmãos, a enfermidade e a morte é a experiência humana por causa do pecado. Está dizendo aí? Enfermidade e morte entraram. A experiência por causa do pecado. Através da queda no jardim do Éden, o pecado e a morte passaram a todos os seres humanos. Quer dizer, se o homem não tivesse caído, entendemos? Nós estávamos em pé. Nós só caímos porque o primeiro homem fracassou. Uma diferença do primeiro homem para o segundo homem. O primeiro Adão fracassou, foi expulso. Já o segundo homem, que é Deus, esse foi rejeitado. Ele foi rejeitado. Mas ele venceu todos aqueles que o rejeitaram. Jesus venceu. Jesus, ele nunca entrou na guerra para ele perder. Hoje Jesus está entrando na guerra por você, no seu casamento. Porque o inimigo tem tentado destruir você, destruir o seu casamento, destruir o seu relacionamento. Certo? Mas o Senhor Jesus não permitirá. Ele não permite
E quando ele não permite, nenhuma folha seca cairá da árvore. Então veja bem, irmãos. Parte da maldição ocasionada pela queda foi o que, irmão? Foi física. Foi a sujeição do corpo humano às enfermidades e à morte física, irmãos. Quando o homem caiu, irmãos, certo? Aí a maldição foi ocasionada a nós, certo? E a morte também. Então veja bem, irmãos, a morte, irmãos, é considerada uma maldição. Conceito está claramente ensinado nas Escrituras. Aí nós temos Gênesis 3:19, Provérbios 11:19 e Tiago 1:15. Deus, porém, prometeu livrar o seu povo da maldição das enfermidades do Egito. Se ele o servisse, ele disse, eu vou sarar a terra, vou sarar vocês, todas as enfermidades eu vou jogar por terra se vocês me servirem. Se vocês me servirem, eu irei fazer isso por vocês. Está lá em Êxodo 15:26, Deuteronômios 28:15 a 68. Paulo ensinou que o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Já viu, irmãos? A morte da morte, a aniquilação da morte, o desaparecimento da morte, a prisão da morte. Só quem pode fazer isso é Jesus. Quando isso acontecer, muitos que irão querer morrer e não poderão morrer, porque a morte está presa, está eliminada. Hoje nós podemos morrer. A qualquer momento nós podemos morrer, certo? Sair desse mundo tenebroso e preparado com Deus. Junto a Deus, nós iremos para o céu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita Deus maravilhoso. As enfermidades, irmãos, e sua consequência eventual, a morte, sem dúvida, são uma penalidade por causa do pecado. A morte é a penalidade por causa do pecado. Quando você peca, você tem a morte como a penalidade. Entendeu, irmãos? Está lá em Gênesis 2:17. Mas devemos evitar supor, irmãos, que todas as enfermidades, supor que todas as enfermidades e morte seja consequência direta de um pecado imediato. Não podemos, irmãos. Temos que ter muita cautela. Muita cautela. Os amigos de Jó dizem que tudo aquilo que estava acontecendo era por causa do pecado. Quando na verdade não era. Deus tirou tudo de Jó. Não era por causa do pecado. Jó não pecou em lugar nenhum, irmãos. Irmãos? Então, se Jó não pecou, por que ele sofreu? Para provar, irmãos. Quando você sofre, Deus está provando a sua fé. Ele está colocando a sua fé no fogo. Está refinando a sua fé. Está amadurecendo a sua fé. Irmãos, mas devemos evitar supor que todas as enfermidades e mortes sejam consequência direta de um pecado imediato. Por exemplo, nós temos exemplos aqui de pessoas que morreram ou que foram curados, que estavam doentes e que não era resultado de pecado. Por exemplo, aquele homem, o cego de nascença. Não era resultado de pecado, nem dele, nem de seus pais. Entendeu? Tanto é que a multidão perguntou, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse, não, nenhum dos dois. Então, ele nasceu cego não era consequência de pecado. Era para que Jesus pudesse abrir os seus olhos, a multidão ver e crer que Jesus tem todo o poder nos céus e na terra. A enfermidade está no mundo por causa do pecado. Mas Jesus reconheceu que a maldição é geral e aflige as pessoas independentemente de retidão pessoal ou de pecado. A pessoa pode ser a pessoa mais fiel a Deus. Pode ser mais fiel a Deus, mais até do que Jó.
mas pode sofrer também. Pode ter enfermidade também. Entendeu? Por exemplo, o pecado pode estar envolvido, como o caso do homem que Jesus curara no poço de Betseda, que foi advertido a parar de pecar. Vai e não peque mais. Isso aqui era o resultado do pecado. Entendeu? Está lá João 5,14. Por outro lado, Jesus deixou bem claro que nem o homem que nasceu cego, nem seus pais tinham pecado. Já lá ele diz assim, vai e não peque mais. Para a mulher prostituta, ele também diz assim, vai e não peque mais. Já esse outro aqui, nem o pai nem a mãe pecou. Isso quer dizer, a doença não era resultado de pecado. Já outros, a doença era o resultado de pecado. Ele explicou também que, em tais casos, a cura era simplesmente uma oportunidade de mostrar a obra de Deus. Não, ele nasceu cego exatamente para mostrar que Jesus tem poder sobre as enfermidades. Irmãos? Até o termo da ordem atual, porém, faz parte da vida humana o sofrer enfermidade e doenças que estão no mundo, como penalidade por causa da queda. Às vezes você está doente, irmãos, não é por causa do seu pecado, e sim por causa da queda de Adão e Eva. Entendeu? Mas chegará o dia em que não haverá mais maldição. Isso quer dizer, chegará o dia em que a maldição, a maldita morte, estará presa. Ela não vai jamais querer ou poder matar alguém. O próprio diabo, irmãos, é autor das enfermidades e da morte, segundo escreve um grande escritor. Deus não deveria ser acusado pela tragédia, né, irmãos? E misérias humanas. Só que muitas das pessoas culpam a Deus e não pode culpar a Deus. Deus não é culpado, irmãos. Tá, irmãos? Por essas coisas são produzidas por obra do diabo. Entendeu? Está lá em Tiago 1,17. Jesus saiu por toda parte fazendo o quê? Fazendo bem. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. E quais eram as obras de Satanás? Prender os homens no pecado. Deixar os homens condenados à morte pelo pecado. Curando todos os oprimidos do diabo. Aí, tá vendo aí? Por essas coisas são produzidas por obra do diabo. Jesus saiu por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Atos 10, 38. Que Satanás, o adversário, é o responsável pela escravidão, tanto física como espiritual, na qual as pessoas se encontram. Há forte apoio na Bíblia Sagrada. Aí você pode ir lá, Lucas 13, 11 e 17. Temos também Hebreus 2, 14 e 16. E 1 João 3, 8. Existe ainda outro aspecto na questão das curas, irmãos. Sem importar se alguém considera o ser humano constituído por três partes: corpo, alma e espírito. Ou duas, a parte material e a parte imaterial. Há uma verdade, irmãos, que carece de ser enfatizada. Os seres humanos seriam completamente como espíritos desincorporados. Seriam, né, irmãos? Precisam de corpos físicos. Os hebreus estavam tão cônscios deste fato que concebia cada ser humano como uma unidade. O próprio Deus soprou na vida. O próprio Deus, irmãos, soprou a vida na poeira úmida, a qual dera a forma de homem. Gênesis 2:7. O sepulcro era considerado lugar de terror. E os videntes do Antigo Testamento olhavam para o futuro na presença de um templo da ressurreição, em que a alma e o corpo seriam outra vez reunidos. No Novo Testamento, a grande ênfase paulina, a ressurreição está alicerçada na crença que estamos incompletos quando estamos sem corpo.
Irmãos, como implícito em 2 Crônicas ou Coríntios 5 e 3. Todo o capítulo, irmãos, no capítulo 15 de Coríntios está encorajado ou ancorado na grande esperança que se torna possível para o crente por meio da ressurreição de Cristo, como as primícias dos mortos, os que supõem, do ponto de vista bíblico, em papel importantíssimo para o corpo humano. Os antigos gregos, observem, os antigos gregos e outros povos pagãos consideravam o corpo a prisão da alma. Quer dizer, quando o corpo morre, a alma fica solta. Platão recordava Sócrates ao falar que, sepultado naquilo que trazemos conosco, ao que chamamos de corpo, dentro do qual estamos aprisionados como uma ostra em sua carapata, ou carapaça. Irmãos, mas não era assim que pensavam os escritores da Bíblia. Para eles, o corpo é o templo do Espírito Santo, habitação de Deus, e ao crente foi garantido pela ressurreição de Cristo que seu corpo será ressuscitado, não em um frágil forma atual, mas numa forma glorificada e morredoura, quer dizer, não morrerá mais, irmãos. Irmãos, a grande ênfase da Escritura, a ressurreição física, sublinha a importância do corpo aos olhos de Deus. O corpo é o quê? É o veículo que expressa a vontade de Deus nesta vida. Por esta razão, não devemos abusar dele. Deus está interessado no bem-estar dos nossos corpos. Isso quer dizer, vamos cuidar dele, irmãos, porque ele é o quê? É o templo do Espírito Santo de Deus. Sem esse corpo, como o Espírito Santo vai habitá-lo? Deus habita em nós. Nós somos, na verdade, irmãos, um templo do Espírito Santo de Jesus. O Espírito Santo entra na nossa vida e faz uma moradia, embeleza toda a nossa vida, coloca sobre nós o brilho, o seu próprio brilho no nosso olhar, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir. É tão bom, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo. Nós sabemos, irmãos, que o Espírito Santo, ele tem personalidade, irmãos. Ele intercede por nós junto ao Pai. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos que com paciência assistiram todo o vídeo. Agora eu peço a você que se inscreva no meu canal e assine, aliás, libere o sino de notificação, pois todo dia tem novos vídeos no canal do irmão Clédiomar. Fique com Deus e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Amém, Jesus, e amém.